seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Único. O meu papel aqui, você sabe, né? É te provocar, poucos minutos, intensos, mas para fazer você talvez ver um ponto de vista um pouco diferente e aproveitar as oportunidades que o mercado tem. Gera muita abundância, mas muitas vezes a gente está na narrativa errada, a gente está olhando para o viés errado, e é aí que eu quero te ajudar aqui no Seja Único. Buscando diferenciação, buscando ter as melhores práticas de vendas, de marketing e de gestão para qualquer tipo de negócio e carreira. Hoje a minha provocação ela tem a ver aos 3 níveis que eu chamo de maturidade de decisão. Decisão no sentido de negócios, de entender o que é novo, de entender o que pode ser relevante no mercado ou não. Se a gente analisar em linhas gerais a grande massa, a grande parte das lideranças, elas acabam atuando de uma forma muito falha quando elas identificam novas oportunidades de mercado, porque na visão delas não são oportunidades, são tentativas que não vão dar certo. E é nesse sentido, eu criei um racional que eu quero compartilhar com você, de 3 níveis, de 3 formas, de 3 camadas, de 3 pensamentos para a gente saber o nível de maturidade que uma liderança numa companhia tem ou não. Uma coisa que eu gosto sempre de provocar, e eu quero provocar você sobre isso, é que eu desconheço alguma empresa que quebrou, que deixou de ter mercado, porque o concorrente que ela competia no mercado venceu ela e matou ela. Normalmente o que acontece é um novo movimento no mercado que matam as empresas que são líderes, né? Não estou dizendo que elas não trocam de posições, mas de uma empresa líder deixar de existir, a causa nunca é um concorrente direto, é sempre um novo concorrente, é um novo entrante, é uma nova forma que o contexto, ou seja, o que eu e você passamos a preferir e acabamos conduzindo o mercado para querer esse tipo de coisa, e aí com isso os modelos antigos deixam de existir. A gente tem N exemplos aí que a gente podia citar. Vamos às nossas 3 camadas aqui. A primeira camada que uma liderança tem, a típica, a ordinária, a comum, é que toda vez que surge algo novo, ela critica como algo que não vai dar certo. E isso é muito comum na sociedade. Toda vez que surge o carro elétrico, agora a narrativa é se o carro elétrico vai dar certo. Cara, já deu certo. Talvez não vai ser na velocidade que alguns projetam, mas já deu certo. Tem alguma dúvida que um carro elétrico é melhor que um carro com energia fóssil? Não tem dúvida, é muito melhor. Então, automaticamente, é uma questão só de tempo. Mas, muitas vezes, o líder ou as pessoas que estão ocupando cargos de liderança, elas acabam sempre buscando se defender. Tem um vídeo que me marcou muito no passado, com o lançamento do iPhone, numa época que a Microsoft era o grande líder do mercado. Na verdade, o mercado de celulares no passado, vou melhorar minha frase. O mercado de smartphones no passado, ele era liderado por 2 grandes companhias. Uma delas era a Ring, que era a fabricante do BlackBerry, que tinha um conceito de tecnologia diferente e que passou a ser a queridinha no mercado, até pelo seu device com teclado, assim por diante. E tinha a Microsoft, correndo por fora, que vendia milhões de celulares usando o Windows Phone na época. E ela tinha vários players no mundo produzindo, inclusive os chineses na época chamados HTC. Esse era o mercado, tal, até que um dia, um cara chamado Steve Jobs lança ao mercado com a sua empresa Apple um produto chamado iPhone. E aquilo foi um baque total. Eu não estou aqui para explicar toda a estratégia do iPhone. O iPhone tem muitas camadas de estratégia que levaram ele até o impacto que teve, seja alinhamento com as grandes carriers, seja a questão de tecnologia de navegação de dados, seja a visão, obviamente, de um device maravilhoso, seja o ecossistema de aplicativos, mas enfim, o iPhone chegou chegando. E o Steve Ballmer, que então era era o CEO da Microsoft Global, e ele foi entrevistado, ei, o que você acha? Ó, tem o maior frisson no mercado do lançamento do iPhone, isso não vai ameaçar a Microsoft nesse mercado? E ele começou a rir, o celular mais caro do mundo, o celular de $500, imagina se isso vai dar certo, nenhum executivo vai querer isso. Sequer ele tem teclado para escrever e-mails, então isso aí vai ficar conhecido como o celular mais caro da história. Aí ele foi de novo questionado, mas você não se preocupa? Você está levando um pau para vender o Zune, que era o equipamento da Microsoft de som na época, comparado ao iPod, será que o telefone e tal? Aí ele fala assim, ó, primeiro eu vou falar sobre o telefone. Quanto a Microsoft fatura vendendo celulares? Milhões, 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 milhões. Quanto a Apple fatura vendendo iPhones? 0, não vendeu nenhum ainda. Então vocês estão vindo aqui dizer que eu tenho um problema, se que na verdade a Apple não vendeu nada. Bem, a história nos mostrou exatamente onde segue, a gente tem vários caminhos sobre isso,
né? A gente tem a Toyota se posicionando no Japão, dizendo que ela não vai trabalhar com carros elétricos, né? Então a gente tem vários caras de mercado que quando surge uma novidade, eles negam ela. Foi a Blockbuster, foi a Kodak, foi a Xerox, tantas outras, né? Essa é a primeira camada mais comum. A natureza nossa é tentar o que a gente não conhece, o que a gente não pensou, a gente tenta negar. A segunda camada, que já é um pouquinho mais evoluído, ou o cara que respondeu na primeira camada aquilo, passaram-se uns anos, ele começa a olhar para o lado e diz assim, desde que não nos incomode, pode ser que dê certo. E aí ele começa a querer segmentar, a segunda camada de decisão é, esta novidade funciona, mas é só para um público específico de pessoas. É mais ou menos o nosso comportamento social, ou digo nosso pela minha faixa etária, das pessoas falando do TikTok, achando que ele é um aplicativo de dancinha. E na verdade é uma das maiores plataformas de entretenimento e atenção no mundo. Se você gosta, ou melhor, se você tem conteúdo que demete com ele, eu não sei. Mas é inegável que ele detém a maior parte do entretenimento e de atenção das pessoas. E aí é mais ou menos como a gente pensa. Não, ele funciona, mas para o meu negócio não vai impactar. Então a gente não começa a negar o produto, negar a novidade, mas a gente começa a já querer separar. Eles vão para a esquerda, eu vou para a direita. Também é uma decisão muito falha. É uma decisão, digamos assim, covarde de não enfrentar o problema real. Tem exceções, óbvio que podem ter. E existem empresas que têm o terceiro nível de decisão, que no final do dia é o nível de decisão que todas, ao longo da história, disseram, deveria ter tomado essa decisão. Mesmo que eles não falem abertamente, mas lá no banheiro, chorando, vem aquela fala. Que é aquela hora que diz assim, ó, cara, vou me unir o quanto antes, eu preciso me unir, preciso viver nisso. É só a gente olhar o mercado inteiro, sempre foi assim, né? O mercado inteiro sempre foi assim, mas algumas empresas se destacaram nesse mercado. Muitos tentam fazer isso no passado. A Rede Globo agora está tentando ser empresa cool, com TV digital, integrando com redes sociais, permitindo que os seus atores e âncoras de televisão possam fazer advertising no mercado, onde ela passa a ser o agenciador, ou seja, um outro tipo de mercado, que ela podia ter feito há 20 anos atrás, enquanto ela está tentando lutar, dizendo que a internet, a rede social, não era um lugar bom, não era um lugar próspero. Essa hora onde a gente depois se arrepende e quer se unir, e parabéns para quem toma essa decisão, mesmo que tardia, porque tem gente que nem chega a tomar essa decisão e quebra. Tem algumas empresas que se destacam, porque elas entendem que é assim, ó. Toda vez que surge algo muito novo, muito disruptivo, mas que o contexto pode se sentir beneficiado, contexto, diga-se, entenda-se, as pessoas, ou seja, se eu e você acharmos que tal movimento de mercado pode ser bom para as pessoas ou para nós, a gente vai fazer o mercado ser esse. Quem manda no mercado são as pessoas, é o consumo. Automaticamente, o player fica pensando assim, tem um risco das pessoas gostarem. Por que eu vou ficar negando? Depois eu vou querer meio que separar o mercado? Não, eu já vou logo, já vou me unir. Foram decisões como a Procter Gamble, ou seja, a dona da Gillette, né, teve quando surgiu o maior inimigo que a Gillette já teve no mercado, chamado Dollar Shave Club. Imagina que eles vendiam um produto por, sei lá, uma fração do que vendia a Gillette, ainda entregando em casa no modelo de assinatura. Ou seja, eles conseguiram patentear o modelo de lâmina positivo, fantástica, que tinha qualidade, num preço muito acessível e uma estratégia provocativa contra o status quo liderado pela Gillette muito forte. O que a Gillette fez? Ela tinha a opção, negar. Não, isso não vai funcionar. Não, ela não fez isso. 2, isso só funciona para um público, eu não vou me preocupar. Não, ela não fez isso. Ela foi direto para o 3, ela olhou e disse assim, tem risco. Foi lá e comprou eles. 1,2 bilhões de dólares. Onde é que você vê a Dollar Shave Club hoje em dia? Em lugar nenhum. Ela existe, tá lá. Mas ela perdeu a força. A Gillette matou a possibilidade de romper o modelo de sistema que ela tinha. A gente tem N decisões, N movimentos como esse. A gente teve uma vez uma empresa chamada Birchbox em 2013, que ela criou o conceito de entregar produtos de beleza na casa das pessoas para elas provarem, como modelo de assinatura, de acordo com o desejo. Porque é interessante, produto de beleza, cremes, etc., a gente tem que provar. Então por que eu vou gerar o atrito de fazer você ir numa loja, provar, se eu posso te fazer provar em casa? E eu te fazendo provar em casa, eu consigo ter
uma conveniência tão grande de fazer tu comprar em casa, inclusive talvez com preço melhor, porque eu não preciso ter ponto de venda. E ao fazer isso, ela entrou no mercado, começou a crescer muito grande, ela começou a impactar grandes players do mercado de varejo, porque as pessoas pararam, ou estavam começando a parar, de ir nas lojas provar, porque elas provavam de casa. E por que eu vou numa loja para provar e pagar mais caro se eu posso provar em casa e comprar mais barato? Rapidamente o mercado foi lá e comprou a Birchbox. Sumiu a Birchbox. Existe, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque o modelo não foi bom? Não, ele foi fantástico. Só que alguém muito grande foi lá e comprou isso logo. O maior inimigo que a Amazon já teve chamou-se Zappos, a empresa que conseguiu trazer ao mercado um modelo de confiança superior ao da Amazon, modelo de atendimento superior. O que a Amazon fez? Ficou negando? Não. Ela foi lá e comprou a Zappos imediatamente por 1 ponto sei lá quantos bi de dólar e botou lá na geladeira. Até hoje a Zappos existe, é uma empresa que deve dar seu resultado, mas não é estratégica para a Amazon. Por quê? Porque ela era ameaça ao modelo. Entende onde eu quero chegar? Toda vez que você vê uma ideia nova, não fica no 1 e 2, vai no 3 direto. Tenta ver como você pode aproveitar nela. Não estou dizendo para você se jogar em todas as ideias, porque obviamente eu só contei ideias que deram certo. Tem muitas ideias que não deram certo. Metaverso, por exemplo. Mas é uma grande provocação. E se você começar a olhar a provocação da Apple agora com o Apple Vision, tá todo mundo dizendo que não vai dar certo. Eu repensaria a forma de olhar essas coisas. Fica bem, até o próximo!